A paz do Senhor Jesus para meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Uma boa tarde de salvação para os ouvintes que ainda não confessaram a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua alma, porque o que precisa de salvação é a nossa alma, aquilo que está aqui dentro da gente. E eu venho neste momento nos transmitir algo da parte de Deus para nossas vidas. Eu peço que você acompanhe até ao final desta live. Eu creio que o Senhor estará falando ao teu coração através desta palavra. E creio também que você estará aprendendo algo da parte de Deus. Eu já quero aqui também agradecer pela nossa irmã, a qual já se faz presente, nossa irmã Erivânia. Que Deus continue abençoando a tua vida, irmã. Acompanhe esse trabalho até o final. Eu creio que você vai aprender alguma coisa. Eu creio que Deus ele tem uma palavra para a tua vida neste momento. Amém? Eu estava meditando na palavra ali, meus amados, e eu encontrei algo bem interessante aqui dentro da palavra do Senhor, no livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 23. Eu já li as 13 cartas de Paulo. Eu ainda não encontrei se tem lá. Eu acredito que eu passei desapercebido e não percebi, mas eu não encontrei se Paulo ele tinha esposa, se Paulo ele teve filhos, né? Mas Paulo ele vai escrever em uma das suas cartas que se o homem não conseguir viver só, ou não poder viver só, que ele case, para não cometer pecados. Louvado seja Deus. Só que quando Paulo ele vai falar nesta situação, é aí que entra essa dúvida, se Paulo era casado ou não. Mas eu encontrei algo aqui interessante aqui na palavra do Senhor, que Paulo ele tinha, louvado seja Deus. Aqui, como eu falei, no capítulo 23 de Atos dos Apóstolos, eu quero ler aqui alguns versículos aqui e compartilhar com os irmãos. Você que entrar aí para participar, fique até o final. Deus tem uma palavra para a tua vida. Eu quero começar aqui pelo versículo 8. Mais adiante nós vamos falar sobre a conspiração para matar a Paulo. Paulo aqui ele vai ser perseguido para ser morto, ou seja, vão armar uma cilada para querer matar a Paulo. Mas vamos ler aqui um pouco mais atrás para que nós venhamos entender. No seu versículo 8 diz assim: porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. O versículo 9: e originou-se um grande clamor, e levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendia dizendo: nenhum mal achamos neste homem. Louvado seja Deus. Nós vamos ver aqui agora os saduceus. Os saduceus eles não criam na ressurreição.
Louvado seja Deus. Eles não criam naquilo que Paulo estava falando, estava ali ministrando, pregando. Eles não criam na ressurreição. Paulo estava pregando ressurreição para aquele povo. Mas nós vemos aqui eles falando que eles não criam na ressurreição e nem muito menos no Espírito, ou seja, naquilo que estava sobre a vida de Paulo. Mas eu vejo aqui, mais adiante, os escribas, louvado seja Deus, da parte dos fariseus, contendiam com ele, dizendo: nenhum mal achamos neste homem. E se algum espírito ou anjo lhe falou, não lutemos contra Deus. Ou seja, os escribas da parte dos fariseus, eles acreditavam naquilo que Paulo estava falando. Ou seja, eles acreditavam que ali realmente era um homem de Deus, que quem estava falando através da vida de Paulo era Deus. Eles acreditavam aqui, mas os saduceus não acreditavam. Eles não criam na ressurreição que Paulo estava pregando. O versículo 9 vai nos falar, o versículo 10. E havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldadesca para que o tirasse do meio deles, e o levaram para a fortaleza. Ou seja, eles agora temeram que eles viessem fazer algo contra Paulo. É agora que eles vão começar a tramar contra Paulo, a armar uma cilada contra Paulo, para querer matar a Paulo. Mas aqui nós vamos ver o que eles vão fazer, ó. E havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado, ou seja, que Paulo fosse morto, ou que Paulo fosse apedrejado, eles agora vão mandar, quando eu falo aqui soldadesca, ou seja, os soldados, eles agora vão mandar os soldados para que tirasse Paulo daquele lugar, para que protegesse a Paulo ali, para que guardasse Paulo. E eles indo ali, eles tiram Paulo, guardam Paulo, livram Paulo daquela situação. O versículo 11 vai nos falar: e na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse a Paulo: tem bom ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Paulo ele já tinha vindo de Jerusalém, ele já tinha testificado do próprio Deus, ou seja, ele já tinha pregado, ele já tinha falado sobre a ressurreição para aqueles ali em Jerusalém. E agora Paulo estava indo para Roma, para pregar em Roma também, para falar da ressurreição em Roma. E aqui Deus vai falar para ele, o Senhor vai dizer: não tenha, Paulo, tenha ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifique em Roma. Eu acredito que Paulo ali ele estava desanimado, porque os saduceus não estavam crendo naquilo que Paulo estava falando, na ressurreição. Eu imagino ali agora Paulo desanimado, mas eles não creem, eles não acreditam. Eu já quero abrir um parênteses aqui e falar que na nossa vida não é diferente. Nos dias de hoje não é diferente. Tem muita gente que a gente prega, que a gente fala, mas eles não creem mais, eles não acreditam mais na ressurreição de Jesus. Muitos podem até pensar: mas já tem mais de 2000 anos que vão falar que Jesus está voltando e ele ainda não voltou. Sabe qual é a convicção que eu e você tem que ter? É que um dia ele vai voltar. Ou seja, todo dia Jesus ele está voltando para alguém. Quando morre uma pessoa, Jesus voltou para aquela pessoa. Agora vai de ela estar em Cristo Jesus, está salva em Cristo Jesus ou não. Se ela estiver, aleluia, glória a Deus, salva em Cristo Jesus,
voltou. Se não tiver, voltou da mesma maneira. Então, Deus ele volta, ele está voltando todos os dias, mas vai chegar um momento que ele vai voltar para arrebatar a sua igreja, que somos nós, a igreja. A igreja somos nós. A palavra do Senhor vai nos falar que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então aqui nós vemos que eles não criam, eles não acreditavam, os saduceus. Mais adiante aqui, a partir do seu versículo 12, o título vai nos falar a conspiração para matar a Paulo. E aqui agora eles vão começar a armar uma cilada para querer matar a Paulo, para querer pegar Paulo, por causa do que ele estava pregando, do que ele estava anunciando. E aí nós vemos aqui mais adiante, o versículo 12 diz assim, ó: E quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram, dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem a Paulo. Tá vendo aqui, ó? Agora eles ficaram, os judeus, eles agora ficaram revoltados com Paulo, por causa que Paulo estava pregando a ressurreição. Eles não criam no Jesus que Paulo estava pregando. Louvado seja Deus. E eles agora, eles ficaram revoltados contra Paulo, querendo matar a Paulo. Eles agora vão armar aquela cilada para matar Paulo. O versículo 13 vai nos falar: E eram mais de 40 os que fizeram esta conjuração. E estes foram ter com os principais dos sacerdotes e anciãos, e disseram: Conjuramo-nos sob pena de maldição, a nada provarmos até que matamos a Paulo. Olha só, tá vendo aí? Eles juraram, louvado seja Deus. Conjuramos nós sob pena de maldição, a nada provamos até que matamos a Paulo. Então, nós entendemos aqui que eles queriam de toda maneira matar a Paulo. Eles queriam, ou seja, eles queriam acabar ali com o ministério de Paulo. Eles queriam destruir a Paulo para que Paulo não continuasse pregando. Nos nossos dias não é diferente. Paulo ele vai nos escrever em uma das suas cartas, se não me falha a memória, em Romanos capítulo 8, que nós somos entregues à morte todos os dias. Todos os dias nós somos perseguidos. Todos os dias tem pessoas querendo nos matar. É porque nós temos um Deus que nos guarda. Os Salmos 91, o seu versículo 1 vai nos falar que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ou seja, Deus, nós estamos guardados debaixo das potentes mãos do Senhor. Mas se não fosse isso, nós teríamos já sido engolidos vivos. Mas todos os dias tem alguém querendo nos matar, tem alguém querendo calar a nossa boca. Assim como os judeus queriam calar a boca de Paulo para que ele não pregasse mais, para que ele não ministrasse, para que ele não falasse mais da ressurreição. Nos nossos dias não é diferente. Muita gente quer parar, muita gente quer nos parar, muita gente quer calar a nossa boca. Mas você não pode deixar calar a sua boca. Paulo aqui não deixou calar a boca dele. Paulo continuou. Quanto mais eles queriam que Paulo parasse, Paulo continuava pregando. Paulo continuava falando. Louvado seja Deus. E na nossa vida não é diferente. Nós não temos que parar de pregar porque A e B não gostou, porque A e B não quer que você pregue. Quantos países aí fora que já está sendo proibido de pregar o Evangelho? Aleluia, glória a Deus. Nós não temos que calar a nossa boca por causa do homem. Quem nos chamou, Ele é fiel. Aleluia, glória a Deus. Para nos proteger, para nos guardar, para cumprir. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Louvado seja Deus. Então não cale a sua boca,
porque os judeus, louvado seja Deus, querem te matar, estão armando ciladas para você. Na nossa vida não é diferente, nos dias de hoje não é diferente. Quantos estão armando cilada para parar com o teu ministério, para acabar com o teu ministério, para parar você? Ei, mas Deus ele está ali para te guardar, para te proteger. Não temas diante deles, porque o Deus Todo-Poderoso, quem está com você, quem está comigo, é maior do que quem está com ele, do que quem está nele ou nela. Louvado seja Deus. O versículo 15 vai nos falar: agora, pois, vós, como o conselho, rogai ao tribuno que vô-lo traga amanhã, como que, querendo saber mais alguma coisa de seus negócios, e antes que chegue, estaremos prontos para o matar. Agora eles vão levar as autoridades, vão levar Paulo ali agora às autoridades para saber mais coisas sobre seus negócios, ou seja, sobre o que ele estava pregando, sobre o que ele estava falando. O povo, a autoridade queria saber o que era que Paulo estava fazendo de errado, que os judeus queriam matar a Paulo. E aqui eles levam até a autoridade ali, ao tribuno, louvado seja Deus. Mas o que me chama a atenção aqui, sabe o que é? Lembra que eu falei aqui no começo de que se Paulo ele tinha esposa, se Paulo ele tinha filhos, lembra? E que eu ainda não descobri dentro da palavra, mas eu vou procurar, porque eu sou um pouco curioso, eu sou um crente um pouco curioso sobre as coisas espirituais, não sobre a vida das pessoas, como tem muitos aí, que é curioso para saber das vidas dos outros. Mas eu sou curioso para saber das coisas espirituais. Louvado seja Deus. E eu vou procurar. E eu vejo aqui agora quando eles levam Paulo até a autoridade para saber o que ele estava causando, o que eram os negócios que ele estava fazendo, que os judeus queriam matar. Só que eu vejo aqui agora, Paulo, como eu falei, eu não sei se ele tinha esposa, se ele tinha filhos, mas eu encontrei aqui que Paulo ele tinha uma irmã e tinha um sobrinho. Louvado seja Deus. Paulo aqui, meus amados, ele tinha um irmão e um sobrinho. E Paulo, e esse sobrinho de Paulo, ele ouviu armando cilada contra Paulo. O versículo 16 vai dizer assim, ó: e o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca desta cilada, foi e entrou na fortaleza e anunciou a Paulo. Louvado seja Deus. O sobrinho de Paulo agora, ou seja, o filho da irmã de Paulo. Paulo tinha uma irmã, Paulo tinha um sobrinho. Ainda não descobri se Paulo era casado e se tinha filhos, mas como eu falei aqui, eu sou curioso e eu vou procurar. Louvado seja Deus. Mas Paulo tinha um sobrinho, eu descobri aqui, e que tinha uma irmã também. E através desse sobrinho de Paulo, ele agora vai ser, louvado seja Deus, ele vai, através desse sobrinho de Paulo, ele vai ter este livramento. Porque eles já estavam armando ciladas para matar a Paulo. Mas o sobrinho de Paulo ouviu. O texto nos diz aqui, ó, que ele ouviu. E tendo ouvido, e o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca desta cilada, foi e entrou na fortaleza e o anunciou a Paulo. Agora ele avisa a Paulo que estão armando ciladas contra Paulo. Louvado seja Deus. Eu já quero abrir um parênteses aqui novamente e falar que muitas das vezes estão armando cilada contra as nossas vidas, contra a minha vida, contra a tua vida. Mas eu tenho uma notícia boa para te dar, que Deus ele vai enviar alguém para ouvir quem está armando cilada contra a tua vida e contra a minha, para nos avisar que estão armando cilada contra as nossas vidas. Louvado seja Deus. Para que nós venhamos despertar e saber que estão armando cilada e para que nós venhamos vigiar. Louvado seja Deus. Porque
A palavra do Senhor vai nos falar em Amós, capítulo 3, versículo 7, que Deus não deixa acontecer nada sem antes avisar a seus servos e profetas. Então Deus ele avisa para nós antes o que vai acontecer. Ou até mesmo ele já nos dá o livramento. Louvado seja Deus. Então, meus queridos e amados irmãos, fique ciente de que Deus vai te avisar quem está armando cilada contra a tua vida, para querer destruir o teu ministério. Talvez não seja nem para te matar, mas para querer matar os teus sonhos, para querer matar os teus projetos, para querer matar o teu ministério. Mas Deus me trouxe nesse dia de hoje para te falar que Ele vai enviar alguém para te despertar e para você ficar atento, porque é alguém que está tentando matar o teu ministério, matar os teus sonhos. Deus está te avisando para que você fique esperto e tome cuidado com quem você anda. Louvado seja Deus. E aqui, dando continuidade, meus amados, essa cilada a qual agora eles estavam armando contra a vida de Paulo, tramando contra a vida de Paulo para matar a Paulo, eu vejo mais adiante aqui um homem que aqui no seu versículo 27, eu vou ler o 23 para nós entender. O título vai nos falar: Paulo é enviado a Félix. Paulo agora foi enviado a Félix. O 26 vai dizer assim, ó: Cláudio Lisias a Félix. Louvado seja Deus. Vamos ler o 25. E escreveu uma carta que continha isto: Cláudio Lisias a Félix, potentíssimo governador Saúde. Ou seja, potentíssimo, eu fui pesquisar aqui, é autoridade. Félix era um homem de autoridade. Ele tinha autoridade. E ali levaram até a Félix, levaram Paulo até a Félix. E o 27 diz assim, ó: esse homem foi preso pelos judeus, e estando já a ponto de ser morto por eles, sobreveio eu com a soldadesca e o livrei, informando do que era romano. Quando fala aqui, ó, os Lisias, nós volta aqui atrás, ó, é os que lá no seu versículo, cadê aqui? Quando eles mandam os soldados aqui, ó, no seu versículo 10, diz assim, ó: e havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldadesca, ou seja, os soldados. Aqui, ó, ele disse: eu mandei os soldados para guardar ele, para proteger ele, porque os judeus queriam matar. O versículo 17 diz: esse homem foi preso. Eles falando lá atrás, os tribunos, ou seja, os Lísias. Esse homem foi preso. Ele tinha sido preso pelos judeus, e estando já a ponto de ser morto por eles, sobreveio eu com a soldadesca, ou seja, com os soldados, e o livrei. Como eu li lá atrás, enviou os soldados para livrar Paulo da morte, informando que era romano. Ele agora informou que Paulo era romano. Eu acredito que eles pensavam que Paulo era louvado seja Deus, samaritano, não sei. Eu sei que eles informaram aqui que Paulo era romano. Então, para livrar a Paulo ali, louvado seja Deus. Então, o que eu entendo aqui é que
Louvado seja Deus. Deus enviou alguém ali para avisar a Paulo que ele estava sendo perseguido, que estavam armando cilada contra a vida de Paulo para matar ele. Mas Deus também lá atrás enviou alguém para proteger a Paulo, para livrar Paulo daquela morte. Deus enviou alguém ali que enviasse os seus soldados para proteger a Paulo. O que eu quero dizer com isso, trazer para a nossa vida, é que Deus, ele vai enviar alguém para te proteger também. Deus vai enviar alguém para, aleluia, glória a Deus, cuidar de você. Ao mesmo tempo que vai te avisar, ele vai te mandar alguém para cuidar de você, para te proteger também. Louvado seja Deus. Aqui no versículo 28 e 29 diz assim: e querendo saber a causa por que o acusavam, o levei ao seu conselho, e achei que o acusavam de algumas questões da sua lei, mas que nenhum crime havia nele, digno de morte ou de prisão. Louvado seja Deus. Nós entendemos aqui que o conselho pensou que tinha alguma acusação dele. Deixa eu ler de novo para nós entender, o versículo 29. E achei que o acusavam de algumas questões da sua lei, mas que nenhum crime havia nele, digno de morte ou de prisão. Ou seja, Paulo não tinha alguma acusação aqui para que prendessem ele ou matassem ele. Paulo ele estava aqui apenas pregando, falando sobre Jesus, falando sobre a palavra do Senhor. Ninguém o conselho não achou acusação nele para prender, nem muito menos para matar, nem um crime de morte. Na nossa vida não é diferente. Muitas das vezes as pessoas querem colocar, não acham nada na gente e querem colocar algo para nos acusar de morte ou de prisão. Ou seja, como está aí fora, as pessoas querem nos prender, as pessoas querem nos acusar, sem a gente ter cometido crime nenhum, só porque nós estamos pregando a palavra. Louvado seja Deus. Mas eu tenho uma notícia para dar, que a porta do inferno não prevalecerá, aleluia, glória a Deus, contra a igreja do Senhor. Louvado seja Deus. Então, meus queridos e amados irmãos, eu quero trazer aqui esta palavra. Guarde no teu coração esta palavra e saiba de uma coisa. Eu quis trazer aqui algo que eu encontrei na palavra, que eu encontrei dentro da palavra, que foi o sobrinho de Paulo e a irmã de Paulo. Como eu falei, eu não encontrei se Paulo ainda tinha esposa ou se Paulo tinha filhos. Mas eu torno a falar. Eu vou curiar novamente dentro da palavra, porque eu sou curioso, mas eu tenho curiosidade para as coisas espirituais, não para a vida do meu irmão. Amém? E se você não sabia ainda, fique sabendo agora. Paulo, ele tinha um sobrinho e tinha uma irmã. Louvado seja Deus. Talvez você não sabia disso ainda. Eu nunca vi ninguém falar, né? Eu nunca vi ninguém pregando se Paulo era casado ou se Paulo tinha filhos. É algo bem que a gente precisa analisar dentro da palavra, né? Para ver se a gente encontra. Mas é isso. Guarda esta palavra no teu coração, essa mensagem. E eu quero dizer para você que Deus vai enviar alguém para te avisar que estão armando cilada contra a tua vida. E que Deus vai enviar alguém para te proteger, para te guardar, para te cuidar de você. Amém? Que Deus em Cristo Jesus continue vos abençoando, em nome de Jesus.